Olá, muito boa noite para você. O pintor e artista plástico brasileiro Rubens Gershman, durante a complicada, truculenta década de 1960, criou uma obra que foi um dos símbolos da necessidade do povo ter voz, dos clamores populares serem, no mínimo, avaliados e discutidos com seriedade por nossos representantes. SOS, como o nome já sugere, é um pedido de ajuda ao mesmo tempo que é uma proposta de diálogo. Diálogo que definitivamente anos de ditadura não havia. A vanguarda artística brasileira caminhou, construiu novas pontes e deixou heranças. Hoje, em alguns muros das cidades do Brasil, existem grafites, obras de arte, pedindo novamente a conversa, o diálogo, querendo expressar que não está bom, que não é por aí. Agora, pelo que parece, a história é outra, né? Os filhos da década de 60, que em boa parte acompanhavam os desejos de Gershman, estão no comando e enfrentando uma diversidade enorme de pedidos da população. Os cartazes multicoloridos refletem a multiplicidade de opiniões e também de vontades. O SOS está em cena mais uma vez, mais atual do que nunca. A presidenta Dilma Rousseff, atenta aos protestos, anunciou que vai consultar a população através de um plebiscito para tentar fazer uma reforma política no nosso país. Isso significa que a nossa legislação eleitoral e partidária pode sim sofrer mudanças. Lógico que o tema está gerando polêmica, por isso nós iremos apontar os holofotes para a proposta de reforma política no Brasil. Qual é a sua opinião, hein? Eu vou mostrar uma reportagem para te embasar ainda mais sobre o que está sendo proposto. Diante das recentes manifestações e protestos no país, a presidente Dilma Rousseff quer consultar a população antes de iniciar uma reforma política. A última foi em 1988, ano em que foi escrita a atual Constituição, que estabelece o sistema partidário no país. Agora, a presidente quer ouvir a população através de um plebiscito. Por meio desse instrumento, consulta-se a opinião dos eleitores antes da criação de uma lei ou ato administrativo. Isso significa que as pessoas votariam em determinados pontos da reforma política antes da criação do texto. O último plebiscito realizado no Brasil foi em 1993, quando a população decidiu pelo sistema presidencialista e pelo regime republicano. Uma outra forma de participação popular seria através de um referendo. Nesse caso, a população seria consultada após a criação de uma lei. Resta saber se a reforma política proposta por Dilma Rousseff conseguirá ser aplicada já nas próximas eleições de 2014. Na avaliação do Palácio do Planalto, o ideal é que o plebiscito aconteça até agosto. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o último plebiscito feito em nível nacional foi em 1993, conforme mostra a reportagem. Mas outros plebiscitos foram feitos somente no Pará. O último deles foi em 2010 e sobre a possibilidade de desmembramento desse estado e da criação de mais 2 estados nessa região, Carajás e Tapajós. A decisão de desmembrar o estado foi vetada pelos eleitores. Bem, para esse bate-papo, para esse debate, nós trouxemos o José Garcês Girardi, que é professor de Direito Político da Faculdade Getúlio Vargas de São Paulo, e também o João Inácio Pires Lucas, que é cientista político da Universidade de Caxias do Sul. Você é mais do que nosso convidado, é mais do que nossa convidada. Envie sua opinião, seus comentários, suas dúvidas. Tem 2 formas, pelo Twitter, no @Canal Futura, ou através do Facebook. Por falar no Facebook, eu vou mostrar como é que já está comentada a nossa página aqui. É só ir no www.facebook.com/Canal Futura Oficial. E olha só, já tem aqui uma abinha falando da sua opinião, querendo saber se você sabe o que é uma reforma política, como implementá-la, você sabendo tudo, querendo saber tudo que você tem dúvida. E aqui já tem o Léo Alexandre participando, o Sérgio Souza, a Luli Ferraz, o Vanderlei Rodrigues. Faça como eles, participe também, entre nesse nosso debate. Sala Debate está no ar. Muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Zé. Boa noite, João. Sejam bem-vindos. Obrigado pela participação. Quero começar jogando a bola para cima e perguntando qual é a sua opinião sobre o plebiscito. Você é a favor ou você é contra? Bom, boa noite, Tiago, boa noite, João, boa noite, telespectador. Primeiro, a gente tem que celebrar esse momento do Brasil. É muito bom porque aqui... Deixa eu fazer o seguinte, Zé, seu microfone está com um pequeno probleminha, a gente já vai corrigir, não tem problema. Deixa eu ouvir agora o João primeiro, depois eu passo a bola para você. Boa noite, Tiago, José. Olha, na verdade, é uma grande oportunidade que estamos vendo, né? A população brasileira
foi às ruas, mas eu diria que talvez a ação do poder político agora, a ação do governo federal, do Congresso, talvez esteja um pouco, assim, não refletindo totalmente os anseios da população, né? Muito importante o debate sobre o plebiscito e o referendo, a própria iniciativa do governo federal, né, da presidenta Dilma, mas na verdade, como foi comentado no início dessa discussão, desde 93 nós não temos um plebiscito nacional, o que já demonstra bem a carência, né, do nosso sistema político. Eu acho que como uma iniciativa para trazer a discussão à tona, muito relevante. Temo que os prazos sejam bastante pequenos se pensarmos nas eleições de 2014. Nesse sentido, me parece que a reforma política tenderá a ser feita pelo Congresso, fundamentalmente, e eventualmente teremos algum referendo. Não vejo a possibilidade de um plebiscito com esse período que exige um ano antes da eleição de 2014, ter todo o processo sido decidido legalmente, juridicamente. Vamos agora ouvir José. Agora sim, o microfone está funcionando perfeitamente. Agora posso falar que é bom a gente celebrar esse momento de debate político. Acho que realmente mostra a vitalidade da democracia, isso é muito importante. Quanto à proposta de plebiscito, eu tenho minhas reservas e basicamente por 3 motivos, um dos quais o João já mencionou. O primeiro motivo é a motivação. Apresenta-se esse plebiscito como resposta à demanda das ruas, a voz rouca das ruas, né? Mas a reforma política não era, de fato, uma pauta proeminente nesses protestos. Havia 2 questões mais claras. É a prática política no Brasil, uma prática política que tem se caracterizado, infelizmente, por fazer com que interesses partidários prevaleçam sobre interesses nacionais, né? Por acordos eleitoreiros que comprometem possibilidades futuras de um desenho melhor institucional. Isso, reforma institucional pode melhorar, mas não, reforma política pode enfrentar, mas não resolve. Posso te intervir um segundo? Claro. Você fala que não vem das ruas uma vontade de reforma política, mas, na verdade, ninguém chegou a uma conclusão do que vem das ruas. Perfeito. O que fica muito difícil essa análise, ou eu estou equivocado? Não, está perfeito. Por isso que eu estou dizendo que o problema é a gente não reduzir, né, uma questão complexa, né, a uma resposta que, de repente, aparece como se fosse a panaceia ou o resumo do que se viu nas ruas. Então, mas eu dizia, nas ruas ficou claro uma condenação à corrupção, ou seja, acho que isso é uma questão de prática política, né? Outra questão que ficou muito clara foi a questão da gestão econômica, bastante importante também, a questão da inflação. Isso também a reforma política não vai enfrentar, como é que se alocam os recursos públicos e tudo mais. Pode ajudar, não vai resolver. Uma outra coisa que me preocupa também é o momento. Fazer uma reforma política a 1 ano de uma eleição presidencial sempre arrisca fazer com que o desenho futuro de longo prazo faça alguma concessão ao interesse de curto prazo. Não me parece que nós tenhamos necessidade de fazer isso agora. Acho que nós podemos avançar sem fazer isso agora. E uma terceira colocação, que eu acho que o João também já colocou, eu acho que o plebiscito é difícil e o Congresso tem condição, se fosse para fazer alguma coisa, não estou seguro que a gente deva fazer agora, seria o referendo, porque a gente já tem bastante coisa trabalhada. Eu acho importante, né, nós destacarmos que reforma política, de certa maneira, é mais ampla do que só uma reforma eleitoral, né? Talvez aqui esteja um dos primeiros problemas, né? Nós temos tido um debate histórico no Brasil sobre o sistema eleitoral, sobre voto distrital, voto proporcional. Há menos tempo a questão do financiamento de campanha, mas, na verdade, a reforma política, se nós formos pensar no sistema político, é mais abrangente só do que os partidos e do que as eleições, né? Então, se nós formos pegar o próprio funcionamento entre o legislativo e o executivo, é muito importante. Nós tivemos o plebiscito em 93, né, sobre presidencialismo e parlamentarismo, só que nós temos, né, e existe uma vasta literatura sobre o nosso chamado presidencialismo de coalizão, nós não temos uma relação muito democrática entre o executivo e o legislativo.
E me parece que um dos itens até em relação à reforma política encaminhada pelo governo hoje era do voto ser aberto, assim, no Congresso, né? Me parece isso muito pouco se nós pensarmos na dinâmica de relação entre o Executivo e o Legislativo. E vou mais, eu acho que a verdadeira reforma política, se é que eu traduzo um sentimento das ruas, é muito mais da democracia participativa, da ampliação da participação da população no dia a dia, seja na estrutura que já existe, como nos conselhos de políticas públicas e direitos, como o Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho nós temos uns 27, 30 conselhos hoje em dia no Brasil, e também em relação ao próprio orçamento, né? Tivemos já várias iniciativas no Brasil afora da chamada democracia participativa do orçamento participativo. Eu diria que agora, talvez o que mais se aproxime da demanda que vem da rua não é só no fortalecimento dos partidos políticos e eleições mais justas, mas sim naquela participação direta da população. Eu acho que nesse ponto eu concordo que nós não tivemos demandas assim muito expressivas em relação à reforma política. Talvez os próprios partidos, né, percebendo assim a sua pouca participação na rua, eles começaram a levantar a questão da reforma política. Mas, digamos assim, a voz rouca das ruas, eu acho que ela foi bem clara no sentido de que a população quer participar mais no dia a dia. E acho que talvez a principal reforma política agora, né, em vista dos prazos, talvez fosse isso, avançarmos na democracia participativa. José, além do voto, quais outras maneiras a população pode participar mais ativamente da nossa Constituição, da construção política do nosso país? Eu acho que o João já mencionou espaços de participação, tanto no nível municipal, e teve experiências municipais muito boas que podiam ter sido ampliadas para outras partes do país, né? De comunidades poderem opinar sobre recursos que vão ser dados em seu bairro, né? Mas o João menciona uma coisa que eu gostaria de reforçar. A democracia participativa não pode vir de cima para baixo. Ou seja, nós temos um problema com a prática política no Brasil. Acho que os partidos foram condenados de maneira quase que unânime pelas práticas que fazem, aí que eu digo, mais do que pelo desenho, pela prática, mas também é verdade que a população, ou boa parte dela, se tornou bastante desinteressada de política. É como se a bonança econômica dos últimos anos tivesse resolvido o problema. Ou seja, eu tenho a minha televisão de plasma, eu tenho meu celular, portanto não há mais necessidade da política, como se não houvesse mais escolhas a fazer. E acho que isso nós precisamos assumir como país, ou seja, a finalidade da política não é fazer a economia funcionar bem. A finalidade da política é desenhar novas formas de vida, sonhar novas formas de vida mais justas, mais fraternas e mais igualitárias. E eu tenho a impressão que isso ficou dormente no Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida de que as críticas à atuação política, da classe política, sejam merecidas. Mas ninguém faz política de cima para baixo. Quer dizer, ou a gente se convence, e esse movimento é bom por causa disso, de que nós temos que exigir participação, cobrar participação, fiscalizar o trabalho das autoridades, ou nós não conseguimos fazer a democracia funcionar. Eu gosto de dizer que as instituições são fundamentais para a democracia. São absolutamente fundamentais. Sem instituições, nós não conseguimos ter democracia. Mas quem faz a democracia são os indivíduos. Quem faz a democracia são as pessoas. Por isso que eu acho que nós precisamos tomar cuidado, inclusive na proposta do plebiscito, para não fazer, como se diz, jogar fora o bebê com a água do banho. Ou seja, jogar fora a crença nas instituições. O Congresso está funcionando. O Judiciário funciona, o Executivo funciona. A gente pode não gostar, podia funcionar melhor, mas está funcionando. Há um debate. O Congresso não deixou de aprovar a reforma política, né, por pura má vontade, ou digamos por má vontade, ou por incompetência, ou por interesse. É um tema complexo. É um tema que vai um pouquinho além. Nós temos segurança de que os sistemas que virão serão melhores do que esse. Mesmo especialistas, pessoas que têm conhecimento branco, têm várias opiniões. Então, eu quero dizer que é importante esse debate, e é importante que esse debate tenha por baliza o respeito institucional de um lado, e por outro lado, saber que participação política a gente não pede, a gente faz. Michel Temer hoje levou à Câmara dos Deputados Federais e também ao Senado as 5 propostas, os 5 termos do plebiscito. Gostaria agora de mostrar a vocês quais são esses 5 pontos. Vamos ver. Financiamento público ou privado de campanha, fim das coligações em eleições proporcionais, ou seja, para vereador e para deputado, pode passar.
continuidade ou não do voto secreto no Congresso, o fim da suplência para senador e, vamos ver o último, tem mais um? Ótimo. Fim do sistema proporcional com lista aberta, tipos de sistemas eleitorais. Voto com lista aberta, voto com lista fechada, voto distrital ou modelo misto. Gostaria da opinião de vocês. Olha, se nós formos pegar, são pontos com bastante disparidade, né? Ou seja, a suplência do senador não chega nem aos pés, por exemplo, do financiamento público ou privado de campanha e também do sistema eleitoral, né? Sem ser voto distrital ou não. Eu diria assim que se realmente for desenvolvido o plebiscito ou um referendo, eu acredito que na maioria da população brasileira não existe o interesse de reforçar os partidos. Eu acho que quanto mais tiver uma conexão direta, né, entre o representado e o representante, me parece que, por exemplo, o voto distrital ele seria, hoje em dia, um sentimento bastante forte, porque justamente abrevia assim, uma relação talvez mais complexa, né? Se nós pensarmos no Campeonato Brasileiro de Futebol, voto distrital misto, tudo seria aquele formulismo do passado em que o voto distrital seria o campeonato de pontos corridos, é mais simples, todo mundo sabe quem é direitinho. E a mesma coisa do financiamento público de campanha. Me parece que essa é uma medida desejada já há um certo tempo pelos movimentos sociais, na luta contra a corrupção, mas eu temo que ela seja inócua. Um pouco a ideia da contribuição sindical, né? Ou seja, no Brasil nós queremos artificialmente criar um ambiente de igualdade política, né? De igualdade política, melhor dizendo. E não me parece isso seja a melhor questão. Até nós sabemos bem que o Caixa 2, né, que funciona entre os partidos e as empresas, não passa na prestação de contas. Então eu suspeito que essa medida, por mais bem intencionada que seja, não produza nenhum efeito significativo, porque nós vamos ter duas campanhas. Além do que, sempre aquela expectativa de que exista uma igualdade política que às vezes a própria dinâmica não traduz a realidade. Bom, eu vou daqui a pouco passar a bola para os nossos telespectadores, afinal, a voz da rua, rouca ou não, vai ser passada para cá. Sérgio Souza, Bibiana, Vanderlei, Fabiano, já vou passar a pergunta de vocês. Vocês podem continuar a enviar mais e mais perguntas, contribuições, comentários de duas maneiras. @canalfutura ou no nosso Facebook, que é o www.facebook.com/canalfuturaoficial. Bem, a gente está falando das 5 propostas, uma dessas fala sobre a questão de não se aceitar mais deputados que têm uma votação mínima serem ancorados, serem levantados por um que teve uma votação gigantesca. O que você acha disso? Eu acho que das propostas, né, essa me parece uma proposta que facilmente teria grande convergência. Isso acho que é uma proposta boa, acho que há um sentimento de que essas coligações não têm prestado um bom serviço à democracia. Agora, o próprio caráter um pouco disparatado das propostas mostra como é perigoso a gente querer fazer as coisas com certo atropelo. A gente precisa pensar no sistema como um todo para não puxar uma coisa aqui e piorar uma coisa ali. O voto distrital, acho que é um debate interessante, ele pode ou não diminuir essa distância. Eu não tenho segurança que, por exemplo, que o telespectador tenha grande contato com o seu vereador. Explicar rapidamente o que é um voto distrital. O voto distrital é em que você tem uma circunscrição eleitoral específica em que seu voto é para um candidato daquela circunscrição eleitoral. Ou seja, teoricamente, você está votando em alguém que está mais perto de você, né? Fisicamente mais perto de você. Agora, depende do tamanho do distrito também. Se você tiver um distrito do tamanho do Rio de Janeiro, tá certo? Isso não quer dizer grande coisa, de São Paulo. Claro que a gente pode quebrar. Então, acho que esse é um ponto que mostra como é difícil, como essas questões são complexas, que não é uma questão de voluntarismo. Acho que o João também aponta muito bem o cansaço das pessoas com os partidos, que é compreensível, mas perigoso. Nós temos uma longa tradição no Brasil de personalismo na política. O personalismo e a democracia de longo prazo convivem muito mal. A América Latina está, nesse momento, infestada de figuras carismáticas que têm feito muito mal à democracia. Então, isso só parece recomendar um pouco de cautela. Nós tivemos esse sistema com tantos defeitos que tem,
sendo capaz de nos levar nos últimos 20 anos, mais ou menos, com algumas mudanças, a um crescimento razoável, a um funcionamento institucional razoável. Não é? Será que nós precisamos, de julho a agosto, modificá-lo? Porque houve essa manifestação de ruas? Acho que é importante pensá-lo, é importante modificá-lo, mas não sei se essa é a nossa prioridade e, sobretudo isso, dizer que isso responde às demandas das ruas e depois vai se ver na frente que não responde, a frustração que se tem é potencialmente bastante importante.